Shabbat Shalom. Shabbat Shalom novamente a todos. Boker Tov, bom dia. Mais uma vez para o Chim Habaim. Sejam todos muito bem-vindos. Os irmãos estão aqui, os irmãos estão acompanhando via YouTube também. Vamos então à nossa drachá, o estudo da Parashá desta semana. O nosso título, o tema da Parashá, do estudo de hoje é Israel, o primogênito entre as nações. E nós vamos, diante de tudo que tem acontecido, nos nossos dias, em relação a Israel, é importante que nós estejamos atentos à posição de Israel, que não mudou, até hoje, tá? Nós vamos tratar um pouquinho disso. Então, Israel, primogênito entre as nações. A Parashá, então, como nós já lemos aqui durante o Avodat Torá, o serviço da Torá, Shemot, Êxodo 10, a partir do verso 1, vai até o 13, versículo 16. A Haftará, a porção dos profetas, Yirmiyahu, Jeremias 46, do 13 ao 28, e a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, sugestão lá da Shear Yaakov de São Paulo, 1 Coríntios 11, 20 até o 34. Agora, me adaptando à nova tela, os meus slides estão um pouco mais concisos. Então, eu não coloquei muitas informações, eu estou sendo mais direto, estou tentando ser um pouquinho mais conciso, porque eu tenho tendência a querer pôr tudo nos slides, assim. Então, eu estou tentando me adaptar aos novos tempos, também com os nossos novos tempos aqui, com a nossa nova tela, tá? Então, não está tudo aqui, mas os pontos-chave vão estar aqui. Então, vamos falar dos tópicos dessa Parashá, não estão aqui, não coloquei, mas os tópicos, o que essa Parashá nos traz, apenas para a gente lembrar onde nós estamos aqui na Torá, em que pontos nós estamos, Então, vamos entrar aqui, como nós lemos durante o serviço Torá, vamos entrar na 8ª praga, falando da praga dos gafanhotos. É quando o Eterno anuncia que ele vai mandar gafanhotos. São as 3 últimas pragas das 10, E são todas pragas relacionadas de alguma forma a trevas, à escuridão. Em algum aspecto, porque os gafanhotos também, eles vieram e cobriram, segundo a Torá descreve, cobriram a terra do Egito de tal ponto que ficou tudo escuro. Eles taparam a luz do sol, Então, as pragas relacionadas à escuridão, de alguma forma. Então, temos a 8ª praga dos gafanhotos, temos a 9ª praga, que foi a da escuridão em si, as trevas que se podia tocar. Curioso, Mas eu sempre acho isso curioso, que a Torá diz que eram trevas que você poderia palpar, como se você pudesse palpar de tão densas que eram aquelas trevas, E aí vem a descrição do Pêssach, quando o Eterno vai mandar que o povo de Israel sacrificasse o cordeiro, passasse o sangue sobre as vergas de suas portas. Para quê? Para que os seus primogênitos, que seria a 10ª praga, os egípcios, os primogênitos do Egito morreriam, para que os primogênitos de Israel não morressem assim como os dos egípcios. Então, eles passariam lá o sangue do cordeiro sobre as vergas das portas, E é quando é então instituído o Pêssach, a Páscoa. Aí vem a 10ª praga, que é justamente a morte dos primogênitos. E nós vamos ver ainda no final dessa Parashá, quando o povo de Israel de fato vai sair do Egito. Então acontece lá a 10ª praga, o povo de Israel se prepara para sair às pressas do Egito, E essa Parashá termina falando sobre a consagração dos primogênitos, e nós vamos falar sobre isso hoje então. Esse é o nosso tema no finalzinho da Parashá. O que acontece então na nossa história aqui? Depois que o povo de Israel sai do Egito às pressas, vamos pensar na linha do tempo da história aqui do Êxodo. Então nós temos a 10ª praga, a praga dos primogênitos. Aí o povo de Israel, então, ele é ordenado: saiam, partam. Eles vão sair às pressas, Por isso que vem a matzá, porque eles vão pôr os pães, não terminam de assar, e saem do jeito que estavam. Então saem às pressas. O que vem depois na linha do tempo da história do Êxodo? O faraó vai de novo mudar o seu pensamento, e enfurecido ele vai mandar que Israel seja perseguido, Manda lá os seus cavaleiros, e ele próprio vai junto, e partem em perseguição ao povo de Israel que já estava lá mais adiante no deserto, É isso que acontece na linha do tempo da história. E aí vem lá o famoso episódio do Mar Vermelho, Israel vai parar diante do Mar Vermelho, e o Eterno vai mandar o povo marchar, e Moisés vai lá com o seu cajado, coloca, e o mar se abre, e eles atravessam em seco, e os egípcios morrem. É isso que acontece na história depois, Porém, na Torá, aqui no texto da Torá, tem algo que corta essa linha do tempo, atravessa essa linha do tempo que eu falei para vocês aqui.
O que vem logo depois da saída do povo de Israel às pressas do Egito, não é essa continuação que eu falei para vocês aqui, nessa paraxá. O que vem então? Entre as histórias da saída do Egito, né, e da abertura do Mar Vermelho, aquele episódio da abertura do Mar Vermelho, que é o que vai acontecer na próxima paraxá da semana que vem, né, existe uma curiosa interrupção, formada por algumas mitzvot, por algumas leis. Então vamos lá, em Shemot, deixa eu me achar aqui, Êxodo 13, versos 11 até o 16, vou ler todos eles aqui então. Êxodo 13, do 11 ao 16. A partir do 10, né? E guardarás este estatuto em seu prazo de ano em ano. Está falando do Pêssar. E quando te levar o Eterno à terra do Cananeu, como jurou a ti e a teus pais dar-te, separarás tudo que abrir a matriz da mãe para o Eterno, e tudo que abrir a matriz do animal que tens, sendo machos para o Eterno. E todo primogênito do jumento remirás por carneiro, e se não o remires, quebrar-lhe-ás a nuca. E todo primogênito de homem em teus filhos remirás. E será quando te perguntar teu filho amanhã, dizendo: que é isto? E dirás a ele: com mão forte nos tirou o Eterno do Egito, da casa dos escravos. E foi quando se endureceu o faraó para enviar-nos, matou o Eterno todo o primogênito da terra, na terra do Egito, do primogênito do homem até o primogênito do animal. Portanto eu sacrifico ao Eterno tudo que abre a matriz, os machos, e todo o primogênito de meus filhos resgatarei. E será como sinal sobre tua mão e por filactérios, por sinais entre os teus olhos, que com mão forte nos tirou o Eterno do Egito. Então nós vamos ver aqui, né, uma pausa. A Torá está contando a história do Êxodo. Pausa, vai falar de Pêssar e vai falar das leis da consagração dos primogênitos. Que todo primogênito, tanto entre os homens quanto entre os animais, deveria ser consagrado ao Eterno. É isso. Então vai fazer uma pausa para falar de mitzvot, de leis, né, relacionadas a isso, a questão dos primogênitos. E eu pergunto para vocês, isso não podia vir lá depois, nessa história? Por que a Torá fica parando, está contando uma história, está fazendo lá uma linha do tempo, e daí ela vai parar para falar de mitzvot, para depois voltar naquela linha do tempo? Será que assim, na nossa lógica, minha lógica de roteirista, né, de alguém que escreve livros, não era melhor deixar essa coisa das leis lá para o final? Conta primeiro toda a história, depois você vai falar das leis? Por que a Torá pausa aqui, neste momento, para falar destas leis sobre consagração de primogênitos? Que entre o povo de Israel, todo primogênito, tanto entre os homens quanto entre os seus animais, deveria ser consagrado ao Eterno, remido, né? Por quê que a Torá faz essa pausa nesse ponto? A gente já sabe que nada na Torá é por acaso. Nada é por acaso, e tudo como está, da maneira como está, tem um propósito. Na sequência como está, tem um propósito, né? Então, essas leis, elas podem estar ensinando para nós alguma coisa essencial sobre o Êxodo aqui. E para nós entendermos, né? Entendermos o que é essa coisa essencial, nós temos que entender o principal dessas leis aqui. O que é o principal dessas leis? Falando sobre o quê? Sobre o primogênito, né? O que é o primogênito? Afinal de contas, por que parece ser tão importante para a Torá fazer essa pausa no texto aqui agora para falar sobre o primogênito, sobre essas leis sobre os primogênitos serem consagrados, né? Por quê? Evidentemente, né? Então essas leis se relacionam aos Bechorot. A palavra em hebraico para primogênitos é Bechor, tá? Então aos Bechorot, aos primogênitos de Israel, tanto entre os homens quanto entre os animais, né? E essa pausa, então, essas mitzvot, elas vêm, obviamente, logo em seguida do quê? Da praga dos primogênitos, né? Quando os primogênitos entre os egípcios foram mortos, na 10ª praga, tá? Então, ela vem logo depois. Faz essa pausa, aqui essas leis vêm logo depois, estão relacionados a isso, né? E não por acaso. Se a gente voltar ali em Êxodo 13, 15, vamos ler de novo o versículo 15. E foi quando se endureceu o faraó para enviar-nos, matou o Eterno todo o primogênito na terra do Egito, do primogênito do homem até o primogênito do animal. Portanto, eu sacrifico ao Eterno tudo que abre a matriz, os machos, e todo o primogênito dos meus filhos resgatarei. Tá? Então vem logo depois. Vamos refletir então.
Por que teriam que os filhos de Israel consagrar seus primogênitos ou dedicá-los ao Eterno? Para lembrar da 10ª praga. Parece que é isso, né? Agora tá tudo bem, morreram os primogênitos do Egito. Agora, para lembrar disso, todo primogênito entre os filhos de Israel deve ser redimido. Vamos parar para refletir. Por que então, para lembrar da praga dos sapos, o Eterno falou, agora vocês vão pular sapinhos para lembrar da praga dos sapos. Agora vocês vão, sei lá, procurar piolhos para lembrar da praga dos piolhos. Por que esta aqui parece que tem leis relacionadas à lembrança disso? Ao contrário das outras todas que não tiveram isso, né? Por quê? Então, a gente sabe que as pragas eram meios para outros fins, né? As pragas eram meios para um outro fim. Então, deveria haver, né, leis para celebrar a liberdade, por exemplo. Existem, de fato, algumas leis relacionadas a isso na Torá, né? Porque ali é com o momento, então, que o povo de Israel seria liberto, né, daquela escravidão. Então, mas não é isso que acontece aqui. Nesse ponto em que eles saem do Egito, as leis que vêm pelo Eterno são relacionadas a essa questão dos primogênitos. Não é sobre liberdade, não é sobre os sapos, não é sobre o sangue, não é sobre nem as trevas, nada. É sobre os primogênitos, né? É o que vem aqui. O Eterno, então, expressa a recordação desta praga em específico. Por quê? Para a gente descobrir e entender o porquê disso e o que está por trás, por que é tão importante essa questão dos primogênitos, né? Precisamos entender, então, o que é de fato o Berror. Agora nós vamos entrar de fato o que é Berror, o que é primogênito e o que significa, segundo a palavra, segundo a Torá, segundo o caráter do Eterno, ser um Berror, ser um primogênito, tá? Então, o que é Berror? Opa, spoiler, calma. Quem é o Berror? Quem é o primogênito? Não, quem é o primogênito? O filho mais velho, né? Então é aquele... O que é o filho mais velho? Temos os pais, o pai e a mãe, o filho mais velho e, eventualmente, filhos menores, né? O filho mais velho é o que tem a idade mais próxima dos pais. Se comparar com os filhos menores, ele é o que mais se aproxima em termos de idade aos pais, certo? Né? É isso que acontece, tá? Ou seja, ele é a geração de transicional. Como isso? O que é isso? É como se ele fosse uma ponte entre os pais e os seus irmãos menores. Ele é aquele que vai carregar aquilo que ele assimila dos pais e transportar para os seus irmãos menores. Como se fosse uma ponte. É uma geração transicional, tá? Mais ou menos isso. É aquele que vai ter melhor condições, né, até pela sua maturidade maior em relação aos outros, de tomar então esses valores dos pais e repassá-los à próxima geração, aos seus irmãos mais novos, tá? Que vem depois dele. Então, simbolicamente, é como se o Berror, estou falando aqui dentro do contexto de Torá, tá? Simbolicamente, o Berror é aquele que vai dar sequência de uma maneira mais intensa ao legado dos seus pais. Justamente porque ele é o mais próximo deles em idade e ele foi que recebeu essa incumbência de pegar os valores dos seus pais e transportá-los aos seus irmãos menores, tá? Mais ou menos isso. E aí na Gemátria, que era, todos sabem, né, que as letras do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, têm valores numéricos correspondentes, né? E tem algo muito curioso aqui com relação à palavra Berror na Gemátria. Agora sim, vamos lá. Nós temos lá em cima, em hebraico, a palavra Av, pai, tá? Av é pai. Av é formado por duas letras, Aleph e Bet. São as duas primeiras letras do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. E o valor do Aleph é 1 e o valor do Bet é 2, certo? Aleph vale 1, Bet vale 2. E a palavra Berror, primogênito, começa com o Bet, com o 2. Olha só o que o Berror faz. Ele pega o 2 que vem lá do Bet do pai e transforma em 20 e transforma em 200. Olha que curioso. É como se ele pegasse o valor que vem do pai, lá do Bet, lá do pai,
ele multiplica isso, porque ele vai repassar isso para os seus irmãos menores. Ele tem a incumbência de multiplicar esses valores. Entenderam? Behor. Então o Kaf vale 20 e o Resh vale 200. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Olha que interessante. Então a Gemátria tem esse algo curioso aí relacionado a isso. Então ele vai expandir, né? Ele vai expandir para transmitir aqueles valores dos pais, né? Ele pega aquele 2 e transforma em 20 e transforma em 200, né? Ele vai expandir esses valores dos pais para a próxima geração, para os seus irmãos menores e ali em diante, tá? Interessante isso aí. Não por acaso. Nada no hebraico também é por acaso. Nada no hebraico é por acaso, tá? Então ele se torna o veículo, né? O Behor, o primogênito, ele vai se tornar o veículo para que essa expansão desses valores aconteça, para que esses valores eles cheguem aos irmãos menores numa linguagem que eles talvez entendam melhor do que direto dos pais. Mais ou menos isso, tá? Por exemplo, tá? Então tem essa incumbência. Mas aí você vai questionar uma coisa para mim. Vocês vão questionar uma coisa. Mas na Torá, nem sempre o Behor, o primogênito, foi de fato o filho mais velho, não é? Na verdade, quase sempre não foi. Vamos ver aqui os casos. Yitzhak era o filho mais velho? Não. Yaakov era o filho mais velho? Não. Yosef, José, era o filho mais velho? Também não. Então, na Torá, apesar dessa questão, nem sempre o filho mais velho foi o Behor, foi o primogênito, no conceito da Torá, tá? Na lógica da Torá. E o Bereshit, Gênesis, né, parece nos mostrar, então, que o Behor, a questão de ser Behor, ser primogênito, é mais uma construção do que de fato a idade em si, tá? A idade em si é aquele que escolhe carregar o legado dos seus pais. Aquele que escolhia de bom grado carregar e multiplicar e aplicar o legado dos seus pais, os valores dos seus pais, aquele era o Behor. Não necessariamente o mais velho, mas sempre aquele que escolhia fazer assim. Que era o caso de Yitzhak, era o caso de Yaakov, era o caso de Yosef, né? Por exemplo. E aquele era o Behor. Então agora, com isso em mente, vamos rever a questão lá da praga, da 10ª praga, da praga dos primogênitos no Egito, e descobrir que não era sobre a libertação de Israel aquela praga, não era só sobre isso. Não era só uma forma de o Eterno forçar o Egito, o faraó a liberar Israel. Tinha algo muito mais profundo naquela praga, relacionado a essa ideia aqui, tá? Era sobre ensinar, vamos já entender melhor o que é isso. Ensinar todos a reconhecer o Eterno. Então, os egípcios, né, nós sabemos que eles tinham valores bem distorcidos, né? Começar pela idolatria, né, os falsos deuses, a sua prática com relação àquela idolatria, mas não só isso, a gente sabe, tem detalhes interessantes na Torá, que às vezes a gente não para pensar, já falamos sobre isso aqui em outros estudos. Na 9ª praga, por exemplo, né, quando houve as trevas, aquelas trevas densas que se podia apalpar, a Torá descreve que nenhum dos egípcios se levantou do seu lugar. E o que isso quer dizer? Eles eram tão egoístas, tão autocentrados, tão autocêntricos, que eles não tinham a capacidade de procurar alguém, procurar sua família. Meu filho está precisando de ajuda, eu estou aqui. Nenhum se levantou do seu lugar, por quê? Não quer saber do outro. Eu estou preocupado comigo aqui, o outro não quer nem saber. Então eles tinham valores totalmente corrompidos e distorcidos, e esse autocentrismo era um deles. A Torá deixa isso implícito ali, tá, nessa passagem. Então eles oprimiram Israel, a gente sabe, né? Cometeram genocídio, eles sim cometeram genocídio, pegavam bebês, né, os bebês dos israelenses e jogavam no rio, né? Isso sim era genocídio, né? Então eles eram
totalmente pervertidos nesse aspecto, tá? E aqui ao longo dessa história do Êxodo, né, a gente vai vendo que eles vão se recusando a reconhecer o Deus de Israel, o Deus Criador, né? Eles se recusam, na figura do faraó, eles se recusam a reconhecer o Criador, admitir que aquele era um poder superior, supremo, muito maior do que o deles. Eles vão se recusando, tá? Então, quando os seus primogênitos são mortos, são eliminados, né? O que o Eterno estava fazendo? Primeira coisa, o que o Eterno estava fazendo? Nós falamos que o Bechor é o quê? Uma ponte, certo? O Bechor é a ponte, ele vai pegar os valores dos pais, transportar e multiplicar para os seus irmãos menores. Quando os primogênitos do Egito são mortos, o que acontece? Então, diante disso, quebra a cadeia, quebra a ponte. Então, aquela transmissão daqueles valores distorcidos estava sendo quebrada ali pelo Eterno. Primeira coisa. E é curioso que na história, né, na história do Egito, não sabemos em que época foi, mas teve um faraó chamado Akenaton, quem estudou a história do Egito, meio que talvez lembre, que ele declarou, ele mandou acabar com os deuses, com os ídolos, e disse que só tinha um Deus. O Akenaton. Depois procurem, estudem sobre ele, né? Eu acho, é a minha opinião, tá? Que ele veio depois disso aqui. Que ele se levantou depois disso aqui. Não sei, mas aí é a minha opinião, né? Não sabemos, tá? Mas é curioso que isso tenha acontecido em um momento da história do Egito, né? Que um faraó se levantou e disse: não tem um monte de deuses, tem um só. Depois ele foi perseguido, né, pelo sistema, né, enfim, tiraram, mas de fato isso aconteceu. Então é curioso. Então, quando os primogênitos foram mortos, essa cadeia estava sendo quebrada. Essa cadeia de valores idólatras, valores corrompidos, estava sendo quebrada pelo Eterno. Primeira coisa, né? Ele destruiu aquela ponte geracional entre, né, das gerações. Então, mas o simbolismo da praga é ainda mais profundo que isso, que essa quebra dessa ponte, né? Vamos, quando que nós lemos sobre essa praga pela primeira vez? É aqui em Êxodo 13? Nessa paraxá? Não. Não é aqui a primeira vez que o Eterno fala que tomaria, que eliminaria os primogênitos do Egito. Não é a primeira vez aqui, em Êxodo 13. Tá? Aquela praga não foi uma surpresa. O Eterno já tinha anunciado ela, ó, bem antes. Bem antes. Ele já tinha alertado eles sobre isso desde o início da história. Onde? Vamos lá para Êxodo, capítulo 4, versos 22 e 23. Então, Shemot 4, 22 e 23. E dirás ao faraó: assim diz o Eterno: Israel é meu filho, meu Bechor, meu primogênito. E eu disse para ti, o Eterno falando, e eu disse para ti: envia meu filho para que me sirva, e tu recusaste enviá-lo. Eis que então eu matarei ao teu filho, ao teu primogênito. Verso 23. Lá no começo, lá no início, na primeira vez quase que o faraó vai recusar, né, libertar o povo de Israel, o Eterno já tinha anunciado que se você não liberar o meu primogênito, eu vou tomar os seus. Já tinha dito isso para o faraó, tá? Estava lá então desde o início, o Bechor. Mas ainda tem mais nisso aqui. Tem mais nisso aqui. Que o Eterno, como que o Eterno descreve a sua relação com Israel? Israel é o seu primogênito, seu Bechor, Bechori, né, aqui no seu Bechor, seu primogênito, né? O que isso significa? O que significa então Israel ser o Bechor, ser o primogênito do Eterno, né? O que significa isso? Por acaso, quando Israel se formou como nação, não tinha nenhuma outra nação no mundo ainda? Tinha já os assírios lá, os babilônios já existiam, o próprio Egito já existia como nação antes de Israel se formar como nação. Existiam as nações lá dos cananeus.
Israel não foi a primeira nação no mundo. Não foi o primeiro povo no mundo. Né? Mas o Eterno diz que Israel é o seu primogênito. Né? Israel é o seu primogênito. Por quê? Porque Israel escolheu, assim como, né, depois lá figurativamente, Isaac, como Jacó, como José, assim como eles não eram os mais velhos, mas eles escolheram retransmitir, adotar e aplicar os valores dos seus pais, o legado dos seus pais. Então Israel não era a primeira nação do mundo, já existiam outras, mas Israel disse sim ao Eterno. Escolheu seguir os seus princípios, escolheu seguir o seu legado, né? Transmitiu os princípios dele ao mundo, então ser esta ponte geracional, como o Bechor é, a ponte, né, entre os pais, entre os mais velhos e as gerações seguintes, tá? Ser esta ponte. Isso não quer dizer que Israel é mais amado, que o Eterno não ama os outros seres humanos que não são de Israel, né? Que ele amou mais Israel do que os outros. Isso não é isso que significa, né? Isso, ser o primogênito, né? Mas sim de assumir este papel de ser esta ponte. Então, não é ter mais privilégios, é o contrário. É ter muito mais responsabilidades, né? É isso, era mais responsabilidade. E o principal, então, princípio que Israel deveria carregar, né? O principal princípio era o seguinte: que tudo que nós temos não vem de nós, mas sim do Criador, de Deus, de Hashem, que criou todas as coisas. Como assim? Vamos lá para Êxodo 14, verso 18. Êxodo 14, verso 18. Isso já é na paraxá seguinte, mas tem algo interessante aqui, que o Eterno diz: e saberão os egípcios que eu sou o Eterno, quando me tiver glorificado ante o faraó, seus carros e seus cavaleiros. Então, o propósito de ser o Bechor, ser a ponte, Israel ser o primogênito, era isso: conduzir os egípcios e o mundo inteiro a reconhecer que existe um Criador e que tudo vem dele. O Eterno diz isso aqui, ó, e eu, né, saberão os egípcios que eu sou o Eterno, a partir do que aconteceu com Israel aqui, tá? E isso nos leva de volta ao princípio, né? Vamos voltar àquela velha história lá que nós falamos aqui tantas e tantas vezes. Adão e Havá no Éden, quando eles comem lá o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, lembra o que acontece? O que era aquela árvore? Era: eu digo o que é bom. Não o Eterno não sabe de nada. Eu vou dizer o que é bom para mim. Eu vou comer porque é bom. A Torá diz: e viu Eva que era bom. Fazendo uma paralela quando ela diz que o Eterno viu, né? Quando o Eterno está criando, ele fala: e viu Deus que era bom. E quando chega na parte da árvore, que a Eva está lá diante, conversando lá com a serpente, a Torá diz: e viu Eva que era bom. Não é por acaso isso. Porque ali ela já: não, eu sou a juíza de mim mesmo. O Eterno falou: não quero saber. Ele está escondendo de mim alguma coisa? Eu decido o que é bom. E é esse legado que nós todos herdamos. Essa questão de eu achar que eu sei o que é bom para mim, eu digo o que é bom e eu digo o que é ruim, eu digo o que deve existir para mim e eu digo o que não deve existir para mim. É isso, esse legado que nós herdamos. Tá? Da Adão e Havá. Isso foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Dizer o que é bom e o que é mal, né, para mim. Tá? Então, reconhecer, quando eu passo a ensinar e a dizer e a viver que eu tenho que reconhecer que tudo vem dele, que ele e não eu sou o juiz, que ele é o juiz e que ele sabe o que é bom e o que não é bom, aí eu estou restaurando, né, me restaurando e restaurando as pessoas ao que deveria ser originalmente, voltando lá ao Éden. Isso é voltar ao Éden. Eu entender que nada é meu, que tudo vem dele, né? E o que tem a ver então a questão do Bechor com isso, né? Do primogênito com isso? Já vamos chegar lá. Então,
Quando eu reconheço o Eterno dessa maneira, né, eu estou dando um passo para me relacionar com Ele de novo, né, entendendo que existe um Criador, que tudo pertence a Ele, que tudo vem dEle. Né? Eu estou indo para me relacionar com Ele de novo. É o princípio desse passo. Por meio de Yeshua, nós sabemos, né? Yeshua, já vamos entrar lá em Yeshua daqui a pouquinho. Estamos caminhando para o final. Mas essa missão de levar o homem de volta ao Éden, a mentalidade, a configuração do Éden, entendendo que o Eterno é o juiz, que Ele é o Criador, foi uma missão iniciada por quem? Por Abraão. Lá em Bereshit 12:3, famoso, né? Verso que diz, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão ainda, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a missão aqui, de ser o que? Bechor. De transportar os valores que vinham do Eterno para todas as famílias da terra. Ser o Bechor, né? Que Abraão recebeu. E aí, fazendo uma pausa nisso, tem um momento na nossa vida que talvez nós sintamos que nós somos criadores. Que momento é esse na vida de alguém? Quando você tem um filho, uma filha. Quando você gera uma vida, você talvez pode pensar, nossa, né, eu gerei essa vida aqui, tanto um pai quanto uma mãe, né? Gerei essa vida. Nossa, eu, né? Como que mistério, que coisa, né? Esse, coisa linda, né? Mas eu gerei uma vida. E talvez você pense, nossa, então eu criei uma vida, né? Eu criei aqui, né? Uma vida partiu de mim, né? O nascimento. E isso acontece geralmente com quem? Com o primogênito, né? A primeira vez que você é pai, a primeira vez que você é mãe, quem já teve filhos, né? Pode descrever melhor do que eu isso, assim. A sensação que você tem, né? Quando você está no hospital, né? Enfim, e o bebê nasce. O primeiro filho, a primeira filha, né? E você pode pensar, nossa, uma vida que eu gerei, né? Que saiu de mim. Mas, né? A ironia nisso é que, de fato, né? O filho, esse primogênito, ele torna os seus pais criadores, né? A condição, ele vira a vida, torna os seus pais criadores. E ele teria, né, a responsabilidade, este primogênito teria a responsabilidade de lembrar o mundo que, apesar de ele estar tornando seus pais criadores, existe o Criador de todas as coisas, para quem o mundo deve voltar. Então o primogênito, o Bechor, tinha a missão do quê? Ser a ponte, pegar os princípios, os valores do pai e transportar. E isso, espiritualmente falando, o Bechor, aquele que nasce, aquele que abre a matriz, né, que abre a madre, que torna os seus pais criadores, que pode fazê-los pensar, nossa, eu sou o Criador. É ele que vai ter a missão de falar, não, o Criador é ele, o Criador é o Eterno, tudo vem dele, é isso, né? Olha só, tudo está conectado, né? Ele é o grande Criador de todas as coisas. E aí, voltando lá então para Shemot, Shemot, Êxodo 4, versos 22 e 23. Quando nós lemos que o Eterno pela primeira vez anuncia ao faraó que ele tomaria os primogênitos do Egito, se o faraó não liberasse, né, o povo de Israel, vamos ler de novo lá. Dirás ao faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu disse para ti, envia meu filho para que me sirva, e tu recusaste enviá-lo. Eis que eu matarei ao teu filho, ao teu primogênito. Tá? Então, o que acontece quando o faraó não deixa Israel e ele se recusa, né? Aqui e depois, várias vezes na sequência. É como se ele falasse assim, ó, eu faço as minhas regras, o faraó falando. Eu sou o juiz. Quem que é esse Deus aí de Israel querendo me determinar para mim o que eu tenho que fazer? Eu sou, né? O faraó se achava Deus, né? Ele literalmente se achava Deus. Então, eu sou Deus. Eu digo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. É meio que isso, né? E o que Deus faz então? Aniquila os primogênitos, né? De novo. O
que eu falei para vocês que o primogênito torna seus pais o quê? Criadores. E o Eterno vai lá e aniquila o primogênito do faraó. Você não é criador. Você não é Deus, faraó. Né? Como que isso, tá? Vocês egípcios, vocês acham que o seu faraó é um Deus, que vocês são juízes? Vocês não são nada. E eu tomo o primogênito de vocês. É isso que ele fez. Porque eles tinham essa mentalidade, né? Então, a 10ª praga nós vemos, né? Teve então esses dois objetivos interligados. O primeiro, falamos aqui, quebrar aquela cadeia de transmissão dos valores, né, idólatras, dos valores pagãos, dos valores corruptos. Primeiro objetivo. E o segundo, mostrar para os egípcios que ele é o Criador. Por isso que ele diz, né, e saberão os egípcios que eu sou Hashem, que eu sou Eterno. Por meio disso. Então teve esses dois objetivos, né? E vamos agora para a última parte, caminhando então para o final. Vamos voltar para o final da nossa paraxá, Êxodo 13, né? Eu lancei então, no começo aqui para vocês, essa pergunta, né? Por que essas leis estão aqui nesse momento, né? E por que elas nos remetem a recordar dessa 10ª praga? Sendo que as outras pragas não tem nada dizendo para recordar delas, né? Além do próprio texto ali. Né? Por quê? É o mesmo, né? É o propósito do Eterno, a partir disso, né? Levar o mundo, todas as famílias da terra, levar o mundo a reconhecer que tudo que nós temos e somos vem dele. Né? Então, quando nós temos nosso primeiro filho, nosso primogênito, estamos suscetíveis a pensar que nós somos os criadores, né? Que nós somos alguma coisa. Nós vamos tomar o produto dessa nossa criação e simbolicamente oferecemos e consagramos ele ao Eterno. É isso que Israel fazia, essa era a mitzvah, né? Separar o primogênito, consagrá-lo ao Eterno. Que era o fruto da criação deles, né? Eles diziam, eu sou agora o Criador. Não, você vai consagrar o seu filho ao Eterno. Ele é do Eterno, não é seu mais. Era esse princípio, né? Por isso que essas leis estão aqui nesse momento. Porque toda essa ideia está conectada aqui. Vejam que na Torá está tudo conectado, né? Reconhecer ao Eterno como o Criador de todas as coisas. Deixa eu só ver aqui que eu coloquei aqui. Tá. Nós temos, aí pensando em Yeshua, aí onde que Yeshua entra nessa história? Tudo isso Yeshua está conectado. Tudo que eu falei aqui, Yeshua está aí, junto, né? Por quê? Não coloquei aqui, mas se a gente for lá em Hebreus, por exemplo, 1:6, né? Yeshua, ele é chamado do quê? Behor, primogênito. O primogênito, né? E esse é o papel que ele, claro, sabemos que ele é o Filho do Eterno, né? Mas é um papel que ele escolheu. Quando ele assumiu esse papel, ele escolheu isto. Né? Então ele é o Behor, o grande Behor, vamos assim dizer, né? E aí em Colossenses 1:15, até acho interessante a gente ler, porque realmente é um trecho que deixa tudo muito claro, essa conexão, né, do que a gente falou aqui. Então Colossenses 1, a partir do verso 15. Aqui. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Estou falando de Yeshua, né? Ele é supremo. Aqui na versão do externo, ele vai mudar um pouquinho a palavra, mas a palavra é primogênito. Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito da criação. Porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas. No céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades, todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Ele também é a cabeça do corpo. Aqui ele chama, né, a igreja, a congregação messiânica. O princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. Pois foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho e por meio dele reconciliar, olha só,
O que o primogênito faz? Reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o filho derramado o seu sangue ao ser executado no madeiro. Então, qual é o papel do Bechor, do primogênito? Ser a ponte. Então, Yeshua, como primogênito da criação e o primogênito dentre os mortos, como descrito aqui, ele vai reconciliar, ele vai religar, né, o Criador, o seu Pai, às gerações seguintes. Nós, eu, você aqui. É isso. Ele assumiu esse papel, de ser o Bechor, né? Aquele que traz a vida. O primogênito dentre os mortos é o que traz a vida. Olha que interessante, né? É aquele que traz a vida. Mas eu falei para vocês aqui no início que o tema do estudo, nós estamos no final, não se preocupe, era Israel, o primogênito dentre as nações, né? E por que eu acho importante a gente reforçar isso para fechar isso aqui? Isso não é talvez para vocês que estão aqui, mas talvez para alguém que está assistindo ou que vai assistir depois, que está aí fora, né? Talvez alguma igreja, talvez algum outro contexto. E a pessoa pode pensar assim, ou ela foi ensinada assim: eu sou o Israel de Deus. Você, né? Alguém falou num púlpito em algum lugar aí, você é o Israel de Deus. E eu vou dizer para você, você não é o Israel de Deus. Né? E isso não está te diminuindo. Se você não tem, né, uma ascendência judaica, como muitos não têm, né? Nós não temos. Você não é o Israel de Deus. Você não passou a ser o Israel de Deus. Você não é o Israel espiritual. Não existe Israel espiritual. Procura lá na Bíblia, joga lá. Hoje tem na internet, você acha a Bíblia online, né? Coloca lá na busca Israel espiritual. Veja onde que tem na Bíblia isso. Não tem em lugar nenhum, porque não existe. Existe Israel espiritual, né? Você, quando você recebeu Yeshua, quando você passou a ser reconectado por meio de Yeshua com o Criador, com o Eterno, com o Deus de Israel, você passou assim, sim a ser povo, ser filho de Abraão pela fé em Yeshua, com Israel. Você não tomou o lugar de Israel nesta cadeia. Você agora está com Israel. Você é co-cidadão dos santos. Né? Então você não passou a ser Israel de Deus, mas você passou a ser um com o Israel de Deus. E aqui em Romanos 11, né, você fala, mas Israel já não serve mais, Israel, né? Por isso que está acontecendo isso lá em Israel, porque Israel já não importa mais para Deus. Eles negaram Yeshua, eles mataram Yeshua, então eles não valem mais nada. Meu irmão, está escrito na sua Bíblia, lá em Romanos 11, muito claramente, Shaul, ele deixa muito claro, né? E ele mesmo faz essa pergunta: porventura Deus rejeitou Israel? Vê lá o que ele responde lá, pode ler lá Romanos 11, você já sabe. Mas você que está assistindo e não conhecia, vê lá o que ele vai responder. Né? É muito claro, inclusive na Brit Hadashah, no Novo Testamento, isso. Deus nunca rejeitou o seu povo e nunca vai rejeitar o seu povo, porque a aliança feita com Israel é perpétua, está escrito. Né? Está escrito em Jeremias que ele só vai rejeitar o seu povo se parar de existir o sol e a lua. Parou de existir sol e lua? Não. Então, Deus não rejeitou o seu povo. Né? Apesar de tudo, apesar de todos os pesares, Israel ainda é Bechor, ainda é o primogênito entre as nações, apesar de tudo. E nós, que temos Yeshua, passamos a ser um com Israel. Sim, apesar de tudo. O que é ser enxertado a oliveira? É o quê? A oliveira em que aqueles que não têm licença judaica foram enxertados, a oliveira é Israel. Né? Então você passou a ser um com Israel. Então não dê ouvidos a essas coisas que vêm, ainda mais hoje, no momento em que Israel, e sim, Israel, o Estado de Israel hoje é o representante do povo de Israel em termos de identidade, sim. Né? Sim. Mas tem judeus que não aceitam Israel, que falam mal.
problema deles. Tem. Poucos, mas tem. Israel, o Estado, o país Israel hoje é o representante do povo de Israel, sim. Então nós, neste momento, temos que estar ao lado de Israel, sim. A gente sabe, né, que teve um país aí, a África do Sul, que foi lá querer denunciar, né, Israel, lá, um processo contra Israel. E é engraçado que esse país tão hipócrita, né, que foi o país que teve de fato um apartheid lá, onde as pessoas de fato foram segregadas lá, como não acontece em Israel. Irmãos, quem já esteve lá sabe. Já estivemos lá, nós vimos que não existe esse negócio de Israel é um apartheid, os árabes ficam lá num cantinho, numa cerquinha lá. É assim que é lá? Poxa. Os árabes ficam todos numa cerquinha lá, eles não podem sair daquele bairro. É assim? Não. Isso não existe, irmãos. Tem árabes muçulmanos no governo de Israel. Tem árabes muçulmanos na mídia. Tem árabes muçulmanos no exército de Israel. Não existe genocídio, não existe preconceito, não existe isso que as pessoas colocam aí muitas vezes aí fora. Não existe. Quem já esteve lá sabe disso. Nós vimos isso lá. O Rabino Shula, né? Ele nos leva lá para almoçar no restaurante árabe, de amigos dele. Não existe. Hotel, exatamente. No hotel tem árabes. Então, assim, não existe isso, gente. Né? Essa mentira que ficam falando aí fora não existe. E aí o país em que de fato isso existiu, vai lá e processa Israel. Né? É um absurdo. É irônico, é hipócrita. E teve um certo presidente também, já sabemos de onde, né? Que apoiou esse processo. Nosso ínfimo presidente da República apoiou este processo da África do Sul contra Israel. Mas quando é para falar da Rússia, a Rússia que está em guerra lá com a Ucrânia, esta guerra sim, sem propósito nenhum, aí ele é neutro. Não, aí eu sou neutro. Por quê? Porque a ditadura russa é amiguinha, né? Ele gosta de uma ditadura. Perdão, irmãos, eu vou falar nisso, mas eu acho que sabe, estou sentindo de falar. Mas a ditadura é amiguinha. Daí ele é neutro. Daí eles podem lá guerrear e matar um monte de inocentes, que daí ele é neutro, né? Mas Israel não. Israel ele vai lá, tem que apoiar o processo contra Israel. E a gente sabe o que é isso, espiritualmente falando, né? Que o Eterno faça justiça com esse homem, tá? Amém. Em nome de Yeshua. Mas é isso, irmãos. Nós que estamos no nosso contexto, nós aqui já sabemos de tudo isso, vocês já sabem disso, mas às vezes alguém que vai assistir não sabe ainda, não parou para pensar nisso. Nós somos um com Israel, sim. E isso também com o Israel, país hoje, né? Então temos que estar ao lado do Bechor. Porque se nós não estivermos ao lado do Bechor, daquele que foi incumbido desta tarefa, onde nós ficamos? Porque está escrito que é assim, né? E não sou eu que escolho, não sou eu que escrevi isso, não fui eu que escolhi isso, foi o Eterno, foi Ele que determinou, não fui eu. Eu não sou o juiz, eu não sou o criador, Ele é. Se Ele escolheu assim, se Ele disse que Israel é seu primogênito, Israel é seu primogênito, e assim é, né? Amém? Então nós nos coloquemos sempre, né, ao lado de Israel. Esse também é o nosso papel, o nosso propósito, e nós como messiânicos também somos uma ponte, nós sabemos disso, né? Somos uma ponte para reconectar quem? Israel e os nossos irmãos cristãos. Nós também temos esse propósito de ser Bechor nesse aspecto. Amém?